Olá pessoal, tudo bem? Vamos ler aqui Lucas 18, que fala de Jesus Cristo, o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, tá? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que diz esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Traziam também as crianças para que as tocassem, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixa vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. E perguntou-lhe um dos principais, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quando tens, parte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então os que ouviram isso disseram: quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Tomando Jesus consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois será entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles não entenderam nada disso, essas palavras lhes eram obscuras, e não percebiam o que eles dizia. Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estavam cegos sentados junto do caminho de engano. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe trouxesse. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja.
Disse Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que coisa boa é ouvir o Filho de Deus, o Messias, Cristo, o Deus vivo. Ele que tem palavras de vida eterna, Ele que fala coisas maravilhosas, Ele que tem o espírito da sabedoria do Senhor. Jesus, a palavra encarnada, Ele se esvaziou em sua glória e se fez carne e habitou em nosso meio. A própria palavra de Deus, não nascido de um sêmen humano, mas da semente de Deus, que era da semente de Deus, que gerou na barriga de Maria, de uma mulher terrena. Ele não é daqui da terra, ele veio do céu. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele assiste diante de Deus. Jesus Cristo. É maravilhoso ouvir a sua palavra, a palavra única e verdadeira, que conforta nos corações e nos ensina. Quão maravilhoso é! Nos ensina a ser humildes, nos ensina a orar incessantemente, nos ensina a entrar no reino de Deus como uma criança. O Senhor nos ensina a não ser soberbo, ainda que sejamos justos, que a gente não venha justificar os meus atos, mas procurar a justiça que vem dele, para sermos justificados diante de Deus. Portanto, é maravilhoso ouvir o Filho unigênito de Deus. Essas palavras saíram dos seus lábios, pois ele, como disse aqui, ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois os discípulos lembraram o que ele havia dito e subiu aos céus. Importante lembrar que ele, apesar de morrer, ele foi ressuscitado pelo poder do Altíssimo e levado de volta para Deus. Ele esteve na terra, o Filho de Deus, o Messias, prometeu vir nos buscar e prometeu coisas maravilhosas. Portanto, veja esse vídeo, medite nos conhecimentos que Jesus deixou aqui sobre nós, para não sermos soberbos e orgulhosos, para nós sermos como crianças, para entrarmos no reino de Deus, para não nos apegarmos às riquezas deste mundo, mas confiar nele, para não confiarmos na nossa própria justiça, mas confiar na justiça dele, porque ele é o nosso provedor, ele está conosco. Então perseveremos em oração, qualquer que seja o pedido, pois ele é o juiz e ele é longânimo para nos atender, como ele bem disse aqui. Então fique atento, fique alerta e adore, busque, ouça e repita até você entender as palavras de vida eterna que vem de Jesus. Ele é a palavra da verdade, a palavra de vida eterna, a palavra que vai te levantar e te reerguer e te fazer uma pessoa nova. Que Ele guarde o teu coração nele, a tua mente. Amém.